Um homem que trabalha como caçador de predadores no interior do estado americano do Wyoming encontra uma jovem índia americana morta com sinais de violência sexual dentro de uma reserva indígena. O crime tem relação com a morte de sua própria filha adolescente, também descendente de índios, por parte da mãe. Para resolver o caso, o FBI manda uma investigadora que precisa se aliar ao protagonista, vivido pelo ator Jeremy Renner, que se depara com um caso que envolve a situação dos nativos americanos que vivem em reservas no interior dos Estados Unidos. Este é Terra Selvagem, tema de hoje do Quarentena Cult. Tudo bem? Eu sou Ricardo Sabag, comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, Evandro Schenkel, Jones Rossi, Paulo Pousonoff Júnior na vertical. E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez em vídeo, deem um tchauzinho para as câmeras. Vocês que nos acompanham aí apenas nos tocadores de áudio, saibam que estamos mais uma vez no YouTube, no canal do YouTube da Gazeta do Povo, fazendo uma versão em vídeo do Quarentena Cult. Como que funciona o Quarentena Cult, para quem ainda não nos conhece, um de nós faz a sugestão de um filme. Inicialmente era para ser um filme que a gente encontrasse aí nos serviços de streaming, né? Mas essa busca começou a ficar mais ampla com o passar do tempo. Embora esse filme, o Terra Selvagem, está disponível. Eu assisti esse filme no serviço da TV da NET, o Now, que está gratuitamente, inclusive, lá. Para quem eu fui na locadora. Não precisa pagar mais. Paulo também fui na locadora. O Jones é dono de uma locadora no bairro do Portão, em Curitiba, quem puder do Alto Boqueirão. Então, um de nós faz a sugestão do filme, os demais assistem o filme e a gente daí... O pessoal vai acreditar que eu tenho uma locadora. Você que está nos ouvindo e nos assistindo, nós fazemos a indicação ou não do filme para vocês. E quem fez a indicação desse episódio é o Evandro, que inclusive está se despedindo de nós por algumas semanas, né? Que vai tirar férias. Então o Evandro faz esse episódio e depois voltará no futuro. Mas aí, Evandro, eu fiz... Hoje o texto, aliás, uma novidade. Hoje o texto de apresentação foi meu, não foi do Jones. Não é um grande texto, só uma sinopse do filme. Mas fala aí, Evandro, mais fácil do que eu dizer do que trata o filme é você defender esse filme. Por que você recomendou que a gente assistisse aí o Terra Selvagem? Então, infelizmente a gente tem que começar com essa má notícia, né, que os próximos 2 programas não vão ter a qualidade dos anteriores, mas eu peço a compreensão aí dos eu acho que tem um crédito aí para os 3 que fica, mas provavelmente aí vai vir uma indicação do Paulo nesses próximos 2 programas também, então vai ser... Will Ferrell, escapou dessa pela próxima indicação do Paulo. Putz, eu tô ansioso. Will Ferrell. O Inspetor Buxiganga vai ser o próximo filme. Vamos pro tema aqui dessa semana, Terra Selvagem. É um filme que eu gostaria que me indicasse. Foi essa a lógica. Quando eu assisti, eu ia trazer ele numa indicação avulsa, né? No final do episódio a gente dá nossas indicações avulsas, mas depois eu falei, não, eu gosto desse tipo de filme e eu gostaria que me indicassem esse tipo de filme, ao invés de vir com filmes pretensiosos, filmes falsamente engraçadinhos. Cara, eu prefiro um filme simples, onde roteiro, onde os aspectos básicos não me atrapalhem, não me tirem do contexto e me contem uma história bacana com começo, meio e fim. É só isso que eu peço, não peço mais nada. Então, o que é o Vida Selvagem? O Vida Selvagem, ele conta a história Selvagem. Terra Selvagem. Não confunda. Isso, Terra Selvagem. Então, a pessoa vai assistir a gente aqui, vai procurar lá, Vida Selvagem, vai ver um documentário dos leões. Aliás, tem vários filmes com esse título, né? Terra Selvagem tem vários filmes com esse título. É verdade. Tem pelo menos 3, viu, Evandro? Então esse é de 2017. Então vamos ver se o time tá ganhando, né, cara? Eu falei, não se mexe o time que tá ganhando. Passou uma moto com o título é bom, continua com esse título. Eu concordo, né? Então tá, então vamos lá. Assim, eu vou fazer um resumo com a ótica do Evandro, né? Que vocês conhecem, que tenta dar sempre uma diferenciada ali, né? Então, sobre o que é da Marvel esse filme? O Evandro, é da Marvel esse filme? Que eu vi o Gavião Arqueiro e a...
É um filme com o maior número de super-heróis desde a Guerra Civil. Tem a Feiticeira Escarlate, o Gavião Arqueiro e o Justiceiro tá no filme. Exato, O Justiceiro, que justiça não faz nenhuma, né? Mas vamos lá. Então, do que trata o filme? O filme se trata sobre um cowboy branco que vai ajudar os índios a resolverem um problema deles. É ótimo, é um filme de western clássico, é um filme sobre a supremacia branca no sentido de colonizador, que vai pegar o silvícola que não consegue resolver os seus problemas, e ele vai lá e vai dar suporte para isso. É sobre isso. É um filme totalmente liso, baseado em uma história clássica de 100 anos. Eu não estou falando de supremacista branco aqui, de nazista, tá? Pelo amor de Deus. Não é nada disso. O que eu estou fazendo é tirando um sarro sobre que a história básica é isso, né? Se você quiser problematizar, como as pessoas gostam de problematizar tudo, ele é um filme que é isso. É o branco que vai lá resolver o problema daqueles indígenas lá, silvícolas, que não tem capacidade de resolver seus próprios problemas. Tirando a ironia e a piada, no fim o filme é um pouco sobre isso mesmo, né? Só que ele é um filme que ele tem muito aquele aspecto Fargo, assim. Primeiro, eu gosto, o filme todo se passa, eu não me lembro qual estado, Wyoming, alguma coisa assim. Wyoming. Não sei se Isso, e é todo em gelo, né? Tá no inverno e é nevascas, gelo. Eu sempre gosto de jogo, eu adoro fase do gelo nos jogos, né? Então isso já me conquista, Battlefield, Mario, o que tiver de fase do gelo eu sempre acho legal. Adoro a estética. E deve ser difícil filmar, né? No gelo. Deve, né? Por causa do branco, né? Deve ser bem difícil pra câmera mesmo. Eu gosto também desse maquinário, né, de neve, assim, de roupas camufladas da neve, que é aquele branco cheio de coisa, a arma camuflada, eu sei lá como que é o nome daqueles carros de neve, aquelas motos de neve. Eu acho tudo isso muito divertido. Eu adoraria morar numa cidade onde você coloca corrente no pneu dos carros. Enfim, eu gosto dessa temática. Aventura na neve. Para mim, é sempre uma boa experiência. E aí você tem essa cidade, naquele conceito americano, né, que nem cidade é tipo 200 pessoas ao redor de uma delegacia, né, onde acontece um crime, e o protagonista, que é o Gavião Arqueiro, ele é um dos primeiros a identificar que aconteceu esse crime. O crime tem ele já teve uma perda. Você descobre que ele já teve uma perda, que ele associa um pouco com esse crime, que é uma jovem que foi encontrada na neve num lugar bem ermo, a 10 quilômetros da cabana mais próxima, ou algo do tipo, né? Só que ele é um exímio caçador, né? Então o filme começa com ele matando lobos para salvar cordeiros, né? E aparentemente ele é o caçador da região. Então, se você tem uma besta fera ali que está passeando pelo teu território, você chama ele e ele é o exímio. Engraçado que ele é um dos poucos não indígenas, né? Porque é uma reserva indígena. E é ele que entra para caçar, para salvar. Isso eu acho demais no filme. E a partir disso ele tem uma conexão da perda da filha dele, é uma jovem que morreu, ele não sabe as circunstâncias, mas ele é um cara que conhece pegadas, ele sabe reconhecer os sinais que a natureza dá, e nisso chega uma agente do FBI de Las Vegas, um lugar nada a ver, perto daquela cultura, né, onde eles estão inseridos. E ela se sente perdida, mas ela vai com aquele espírito do FBI de resolver as coisas e não deixar que os outros ajudem, sabe? Aquela pequena rivalidade com os entes locais, né? Outra coisa muito interessante no filme é que ele também mostra assim, bastante da cultura americana que a gente não tem no Brasil, assim, que também me fascina, que é cada propriedade é um estado. Então, se você está dentro de uma propriedade, cara, não vem polícia,
não vem mandado, não tem nada disso. Ali é um estado, existe a milícia, a pequena milícia, as pessoas armadas e as regras mudam, né? A regra é do proprietário. E aí, onde esse ambiente vai se desencadear é justamente numa dessas que eu não entendi direito ali, porque eu já assisti há algum tempo, daí eu gostaria que vocês até me ajudarem, mas é numa uma empresa que está trabalhando numa área indígena, pelo que eu entendi, né? Ou tem alguma... Oi? Não, ele é uma empresa que está trabalhando com perfuração ali, né? Provavelmente de óleo, alguma coisa assim, isso não fica claro, mas ela fica próxima à reserva. É uma área privada, não está dentro da reserva exatamente, só que o que eles dão a entender, eu que não conheço tão bem ali a realidade do estado do Wyoming, mas que é um lugar muito grande, então para você chegar nesses lugares é muito difícil de qualquer forma, muitas montanhas, o terreno muito acidentado, né? Então tudo é meio isolado uma coisa da outra. Isso. E é baseado numa história real. No fim das contas, o protagonista, que é o caçador, ele tem uma sintonia com a agente do FBI. Ela sente que para ela conseguir investigar nessas situações extremas vai precisar do conhecimento dele. E eles têm essa atuação do bom policial, mal policial ali. Eles atuam juntos e vão tentar resolver esse crime. Eu não vou entrar nessa parte que eu acho que deve ser um pouquinho de spoiler, mas eles acabam descobrindo de alguma maneira a gente vai ter que entrar, porque uma das partes mais legais do filme vai estar dentro do spoiler. Eu vou deixar um pouco mais pra frente, tá? E no fim das contas, assim, o que se sabe, né? Se sabe que ela correu durante 10 quilômetros descalça, a vítima. É uma adolescente já adulta, ali, 18 anos. Eles até discutem isso, né? Porque aparentemente tem alguma coisa na tradição indígena onde você tem um poder muito maior de decisão, onde se respeita ali nessa passagem da adolescência, né? E ela corre durante esses 10 quilômetros. E o legal, e o que eu mais gostei no filme, foi como eles conseguiram valorizar a garra dessa vítima. Tipo assim, além deles colocarem como é difícil, o terreno inóspito, tudo isso, eles conseguem mostrar que não seria qualquer pessoa que correria 10 quilômetros. E é impossível ela não ter corrido menos de 10 quilômetros, ainda mais descalça, né? Então, assim, você morreria em 200, 300... Uma pessoa normal... o Paulo morreria em 10 metros, mas uma outra pessoa morreria em 200, 300 metros correndo nesse ambiente, né? Ou porque teus pés apodreceriam, congelariam e se partiriam e você morreria, ou porque o teu pulmão travaria na primeira... quando o teu corpo começasse a pedir mais ar, a hora que ele puxasse o ar mais rapidamente, cristalizaria o ar ali e você morreria. Não me lembro qual que é o termo técnico ali, mas o teu pulmão congela por dentro sem você congelar por fora. Então, por isso que não se corre na neve. E quando ele vai buscando isso, ele vai valorizando isso a ponto de, cara, ela é uma índia também, né, uma descendente de índios, e mostra, tipo assim, a força que ela tem, né, como ela não era uma pessoa normal, como eles são pessoas muito mais condicionadas ao extremo, né, o nativo em si, como ele consegue conviver melhor com aquilo. E lá na frente, quando vai se dar a solução do caso, se descobrir o assassinato, ele recria aquela cena com o algoz, né? E assim, daí para mim aquela cena é muito, mas muito boa. Quando ele põe o algoz para... Tenta, então, eu estou tentando não dar detalhes para não estragar a experiência, mas se vocês depois quiserem estragar a experiência, não tem problema. Mas ele dá uma última chance. Tente você, falando pro algoz, né? Tente você fazer o que ela fez. Se ele conseguir fazer o que ela fez, ele conseguiria escapar, ele conseguiria ir para um outro lugar, né? E, assim, é ridiculamente incapaz de fazer isso naquele cenário. Então eu gosto porque valoriza de um modo muito humano, assim, o espírito indígena, né? Eu não sei qual que é o melhor termo hoje, nativo americano, né? Talvez seja.
essa garra que eles têm. Eu gosto da maneira que os brancos se relacionam com os nativos americanos, com respeito, sem... porque eles invertem, porque quem tem o conhecimento mesmo da caça é o branco, né? Mas eles têm toda uma experiência, eles têm toda uma troca que a gente do FBI não consegue entender, né? Então tem uma cena também, eu acho muito bonita, quando a agente do FBI tenta se comunicar com a família da vítima, que é de nativos americanos, e ela não consegue, ela não consegue entender, ela não consegue ver a reação da mãe, não consegue ver a reação do pai, e quando o protagonista, o caçador branco, chega, só que também tem algo que eu gostaria de ter pesquisado, mas não pesquisei, me desculpem, mas dá a entender que a família do protagonista, de alguma forma, serviu aos índios, né? Ou de que foi sequestrado por índios quando era muito tempo. Ele até fala, né? Ele fala isso no fim, né? Isso, há 100 anos, né? Há mais de 200 anos. Então, daí você tem esse pequeno plot twist de que talvez ele é a vítima mesmo, né? E por que ele não saiu dali? Porque às vezes os pais foram sequestrados por índios e não sei também, às vezes, se isso é ou não parte da cultura americana, se realmente se tinha famílias brancas sequestradas por índios, ou se tinha algum outro tipo de aproximação, né? Onde foi. Mas ele dá a entender isso, e é muito legal porque ele entende o nativo americano entende ele por causa da dor. Você não precisa falar muito, é muito ritualístico, assim. E então é isso, eu acho que é um filme baseado em fatos reais, né? Não sei qual parte, eu não fui pesquisar, não sei qual parte são fatos reais. Me parece um crime muito comum, né? Mas é bem explorado esse crime. Tem uma cena para mim maravilhosa, a cena do tiroteio dentro da empresa. Assim, para mim é maravilhoso, é tudo branco, todas as pessoas com uniforme idênticas, você não sabe quem vai atirar em quem. Todo mundo apontando a arma para um outro, assim, cara, é incrível aquela cena, muito boa para um filme pequeno, um filme que não teve divulgação, um filme que passou batido. Aquela cena é maravilhosa, e a sequência da cena, que é quando o caçador atua, então, pô, é filme dos anos 90, 80 ali, da melhor espécie do resolvedor de problemas, assim. Então, eu gostei muito, é um filme pequeno, é óbvio que não é um filme que vai gerar muito burburinho, só que é um filme bem feito, simples, que você, quando termina, você fala, eu preciso de outro filme desse tipo nesse momento. Eu não quero ter grandes emoções, não quero ter grandes reflexões, como também não quero ser insultado como os filmes do Paulo Pozzonov fazem com a gente, né? Então, por isso... Mas você viu outros filmes desse diretor? Porque esse diretor é elogiado, né? Eu já vi aquele... Nada. Não, o diretor, ele é aquele Sicário e o Hell and High Water, né? Que eu lembro que falaram muito até... você tá brincando. Na locadora. Você tá brincando. Hell or High Water. Ele escreveu... É o seguinte, ele escreveu o Sicário, ele dirigiu o Hell or High Water e dirigiu esse agora, Terra Selvagem. É uma trilogia. Esses três formam uma trilogia. É uma trilogia. Pô, agora aí tem o Sicário 2, que é outra coisa. Já sabe o que vai fazer nas férias. Tanto que é o mesmo ator, né? O pai da menina, ele também é o parceiro do Jeff Bridges no Hell or High Water, né? Que é um filme muito legal, assim. Também filmaço. Sabe, foi indicado ao Oscar, né? Eu achei um erro até ele ter sido indicado um Oscar, porque é um filme bom que não deveria ser indicado ao Oscar, para não acharem mais do que aquele filme tem, porque ele também não é um filme para ser explorado muito, né? Ele é um filme para ser pequeno, ele é um filme para ser exibido na sessão da tarde daqui a 20 anos e que você termine com aquela sensação gostosa. Daqui a 20 anos não vai... Daqui a 20 anos não vai poder exibir nenhum filme que tenha arma. E nem que tenha nativos americanos. Redskins. E nem que tenha pessoas. Vai ser tudo feito no computador, Avatar, assim. Isso. Então é isso. Porque alguém vai se sentir ofendido em alguma parte do filme. Apesar da minha piada, obviamente que não tem nada de politização, não tem nada disso. Assim, sim. A questão dos supremacistas brancos, depois só uma piada idiota, não tem nada a ver. Não, se é branco é supremacista, cara. Nem precisa pensar muito.
porque ele vai ter a supremacia sobre os índios dele. O Paulo quer se defender, Paulo, da acusação de trazer más indicações e falar desse filme? Não, porque Primeiro, Paulo, eu acho que você deveria se defender, porque o relatório é pior do que todos. Então, você que deveria se defender. Eu vou ficar aqui na minha, quietinho. Paulo tá preso no passado. Não, posso falar sobre o filme? O que vocês acharam? Eu gostei bastante do filme. Eu recomendo também que assistam. É um filme de western, né? Faroeste. E é engraçado, né? Porque esse fim de semana eu tava. Não sei se entrou agora no catálogo da Netflix ou se já tava. Era Uma Vez no Oeste, do Sérgio Leone. Não sei o nome em inglês desse filme. Pois é. E aí eu comecei a ver. Eu vejo o filme picado, porque, enfim, eu tenho sérios problemas. Paulo, a idade não é um problema. Você pode assumir isso, viu? Você não tem que estar estigmatizado porque você é mais velho que nós. Não, e é engraçado assim, que cada take é um quadro, assim, dá vontade de você moldurar tudo. E esse filme, o Terra Selvagem, apesar de o Evandro ter jogado aquela bola de segurança, é um filme também muito bonito, né? Eu acho que, bem, também ajuda a paisagem ali, o próprio, esse fascínio da neve, esse branco todo, ajuda bastante. Enfim, você já falou, né? O faroeste clássico. Uma outra coisa que eu gostei bastante do filme, você não falou, Evandro, foi algumas cenas ultra ativas. Tem uma cena em que a policial lá do FBI, ela recebe um spray de pimenta no rosto, e é muito legal, assim, como ele mostra ela entrando no trailer e com o olho, né, inchado, espremido, sei lá como descrever direito isso, e aquela câmera subjetiva te coloca daquela situação ali. Eu achei, assim, não que seja um recurso novo nem nada, mas dentro da história eu achei que coube, sabe? Casou tudo bonitinho. Você falou do roteiro. Aí eu já acho que, assim, continuo achando, acho o filme legal e tal. Acho que tem um pequeno negócio do roteiro que me incomodou, que foi ali mais do meio pro fim, no momento em que eles contam como foi o crime. Eu achei que que não coube ali, entendeu? Achei que colocaram ali, inseriram aquela cena de um jeito um tanto quanto, sei lá, até meio rudimentar, assim. Oi? Você está falando de quando mostram a cena do estupro dela? Quando fazem a reconstituição? Exatamente. Eu achei que ali ficou meio explícito demais. Eu acho mas que o filme tá vendo... acho que foi quando eles conseguiram mostrar pra gente visualmente o poder e a garra dela, né? Pelo que ela passou e por que ela lutou tanto pela vida dela, né? Então aquilo ali é a motivação para ela correr 10 quilômetros. O que e daí mostra como que ela estava assim, isso é só chatice minha. Eu acho que é uma cena que não coube ali do jeito que foi feito. Mas isso talvez seja implicância minha. Acontece. Gostei bastante dessa coisa, né, desses homens são resilientes, fechados. Eles me lembram um pouco os homens de Mad Men, que é a da silenciosa. A gente vive uma época em que tudo assim, o desespero existe ali. O cara perdeu uma filha, tanto o nativo, o indígena, quanto o caçador. Mas não é uma coisa desesperada, não é uma coisa... É um sofrimento mais contido, né, mais resiliente, uma busca por continuar vivo. Eu acho isso uma coisa legal. Tem um diálogo nesse filme que eu achei maravilhoso. Assim, eu queria... talvez de repente até escreva sobre isso. Ele está conversando com o filho desse indígena que teve a filha assassinada, estuprada. O filho dele é viciado em drogas. E daí o protagonista e o caçador vai conversar com esse jovem nativo viciado, e ele fala, e o jovenzinho fala: você já sentiu essa raiva, né, que eu sinto, que eu tenho vontade de lutar contra o mundo? E daí o cara fala uma coisa que eu achei fenomenal: já senti isso, mas eu decidi lutar contra o sentimento, porque eu
entendi que o mundo vai sempre ganhar no final das contas. Eu achei isso muito, muito legal. E uma última coisa que eu tinha que falar, assim, é um detalhezinho bobo, coisa de gente chata. No final, eu não entendi direito no final do filme aparecem umas letrinhas lá, dizendo que notísticas de mulheres de índios desaparecidas. Eu não entendi, dentro do contexto do filme, por que essa informação, entendeu? Ô Paulo, esse filme é baseado não numa história real apenas. Ele pega várias histórias que são verdadeiras e a parte disso daí para fazer o roteiro do filme. Mais de 1.000 mulheres indígenas desapareceram nos últimos 30 anos nos Estados Unidos e Canadá. Então daí ele ele contou a história de duas, né, no filme. A história centra na Natalie e tem a filha do Jeremy Renner, que você sabe, mas você não vê, né, o que aconteceu. Então ele usa... mas é que assim... Ela também é nativa americana, porque ele é casado com um nativo americano. Isso, exatamente. Não, mas eu entendo isso, mas eu achei que o desaparecimento de mulheres nativas não fosse a grande questão do filme, fosse a questão da vingança, a questão de você continuar vivendo depois da perda trágica de um filho, o próprio descobrir quem é o criminoso, essa coisa toda. Eu acho que tem um pouco disso, mas para mim, a minha explicação, Paulo, quando eu dei, eu acho que o filme ele é grande parte sobre como são guerreiras essas mulheres nativas-americanas, como elas isso, porque forte no ambiente delas. Eu achei interessante que foi uma coisa que me pegou mais por essa coisa da resiliência mesmo, de quem sobrevive, enfim, a uma tragédia dessas. Agora, você não acha engraçado? Eu vejo eles falando, né? Pô, a gente não sai dessa terra, desse lugar horroroso. Pô, os caras, imagina esses caras vivendo numa favela no Brasil, né, cara? Tipo, nossa, esse lugar aqui é horroroso. Umas montanhas lindas, né? Os caras só andando de caminhonetona lá e pra cá e tal. Vamos se fuder, meu. Vai ver onde o pessoal mora aqui no Brasil. Pô, nossa, aqui não tem oportunidade, blá blá blá. Tá, tipo, pô, o cara tá lá a paisagem maravilhosa. Uma neve, não tem nada pra fazer, chato pra caramba. Mas, pô, vamos caçar coquilo, vamos catar minhoca no asfalto puxado de borracha, né? Já dizia o meu avô. Os indianos, eles são muito ricos, né? E eles têm uma autonomia que os nossos índios aqui, né, nem ter. Não tem lá muito esse papo de... até agora tá tendo essa discussão aí com o Redskins, e daí fizeram a pesquisa e os nativos americanos estão defecando e andando para essa história aí do nome do time. Porque eles têm lá a terra dele, eles têm muito mais autonomia, eles têm cassinos, eles ganham royalties de petróleo, então eles são muito ricos, a realidade deles é totalmente diferente. Mas tem essa realidade do alcoolismo, das drogas, que, sei lá, eu não sei se a natureza oprime, essa coisa toda, eu não sei qual que é o problema exatamente social. Lá em São Paulo, o Paulo, lá em São Paulo tem uma área que a natureza oprime muito, se chama Cracolândia. Ali a natureza em volta oprime todo mundo a consumir drogas e tal. O concreto te obriga. Exatamente. Eu vou pegar o gancho já que eu tô falando. Fala aí, Jones. Eu só ia fazer uma pontezinha que o Paulo começou já recomendando o filme, né? E você? Sim, o filme é bem legal, vale ver. Agora eu quero assistir o Hell and High Water e o Sicário também, que eu não vi. Veja os dois, cara, porque é a mesma coisa, assim, os cenários inóspitos e uma galera armada e tiro. Pô, é o melhor tipo de filme que tem, não tem grandes elucubrações. Eu nem vou ficar fazendo falando muita coisa sobre esse filme.
Pô, tem tiro, tem no final a vingancinha, massa. Pô, esse filme foi o melhor filme de vingança. Tem lobo, tem animal. Ele não mata. Eu tava preocupado nesse filme que ele ia matar o Leão da Montanha lá, e eu gostei do desfecho lá, que ele vê o leãozinho lá, a leoa com os filhotes. Eu não queria que ele matasse. Esse é o spoiler que eu vou dar. E o final... Spoiler, o Leão da Montanha vive. Exatamente. Pô, eu tava preocupado com o leão, cara. Eu falei, pô, mata o bezerro lá, foda-se o bezerro. Tô nem aí pro bezerro. O Leão da Montanha é um bicho imponente, lindo, vai matar porque ele comeu um bezerro. Vamos se fuder. E daí, o que eu gosto muito é do final, né? Pô, aquele final sensacional. E é bem o que o Evandro falou, né? A mulher corre 6 quilômetros, 10 quilômetros no gelo lá, e o Paulo Pozonoff lá do filme, o cara dá dois passos lá e já é. Pô, o cara é um criminoso, o cara, pô... Ele tem uma barbinha parecida com a duas. Tem uma certa semelhança física. Tem. O Paulo não usa cavanhaque, né? Porque se ele usasse, ele nem ia trabalhar com a gente. Mas ele parece que tá usando um cavanhaque, né? E o cara do filme... Eu fico parecido com o Lenny. Nunca confie em ninguém de cavanhaque. Desculpe o nosso assinante que tá usando cavanhaque, vai lá e raspe agora. Não, pare de usar. Não use mais. O Evandro usou um tempo na faculdade e não era legal. Enfim. Não lembro disso. Era isso que... também não, mas agora é verdade. Agora que eu falei, é verdade. Você tá na internet. Mas enfim, se tá na internet, cara, tá no YouTube, meu. Agora se ficou famoso. Aliás, esse podia ser o título, esse tem que ser o título desse podcast. Nunca confie em ninguém de cavanhaque. Isso, vou colocar lá, pode deixar. Enfim, era isso que eu queria falar do filme. Tem tiro, tem... Mas você tipo recomenda, não recomenda? Pô, claro. Filmaço, gostei. Eu falei antes do programa. Chorou no final? Que... Chorou? Não, nem tanto, né? Você chorou? E tem super-herói, né, Jones? Tem super-herói. Tem 3, né, no filme. Deve ter mais algum que a gente não lembra lá. Sim. Mas beleza. Eu só isso, Jones? Curto e grosso, então? Só, cara. O filme é bom. Cara, eu assisti... Inóspito e tiro. Eu vou ser bem sincero. Bom. Eu assisti prestando a maior atenção do mundo o filme, pensando, pô, o que eu vou pegar aqui, tirar do filme e tal. Cara, não tem, é isso que o Evandro falou. É um filme despretensioso, é um filme pequeno, os caras não gastaram nada, né, para fazer o filme. Enfim, só o salário lá dos atores. Provavelmente deve ser aquele filme que os atores nem cobram muito, né? Deixa eu participar aqui para fazer um... Também, cara, vai cobrar o quê? Os caras ganham 300 trilhões de dólares da Marvel para colocar aquelas capas ridículas lá. Eles nem precisam mais, né? Faz o filme que eles querem. Pensa o seguinte... Provavelmente pegaram uma semana de folga. A Elizabeth Olsen provavelmente... os dois fizeram o filme junto, deve ter tipo uma semana de folga dos dois, assim, vamos lá fazer aquele filme. Não, e o cara é bom ator, né? O arqueiro, né? Ele é bom ator, ele é super bom ator. Ele tem uma cara de pequinês, né? Mas ele é bom ator. Ele parece um cachorro pequinês. Tem a cara de homem sofrido, assim. Também no último filme. Ele deve ser o que ganha menos da Marvel, é muito sofrimento. O cara que ganha menos da Marvel por fazer todos os Vingadores, com o tanto que essa galinha dos ovos de ouro continua rendendo, esse cara tá com a vida feita mesmo fazendo pontinha lá, não tem problema. No caso dele, acho que ele não fez um dos filmes finais, né, dos Vingadores lá, ele apareceu só no segundo, se não me engano. Então, é um cara menor ali naquela turma. Só um parênteses que eu li hoje que o Robert De Niro está à beira da falência, porque esse ano ele só vai ganhar 7,5 milhões de dólares. Queria dar essa informação para vocês.
Tomara que isso sirva para ele fazer Fogo Contra Fogo 2. E você, Sabag? Você tá guardando o jogo aí? Não dá um sinal aí? Ele vai dar o Sabag, ele vai fazer entrando numa fria 44,5, né? Tipo um negócio assim. Pô, filmaço. Eu tô. O Irlandês 2. Pra falar desse filme. A luta continua, agora com 6 horas de duração. Isso. Não, mas é o seguinte, eu tô ansioso para falar desse filme porque, ao contrário do que disse o Evandro, eu sempre quis começar desse jeito com o Evandro, mesmo quando ele vai concordar com a gente, ele começa assim, né? Ao contrário do que disse meu colega, que errou em tudo, daí até pode ser que ele concorde com você, ele só gosta de começar assim. Mas ao contrário do que disse o Evandro e do que disse o Jones também, eu não acho que esse filme é pequeno. Eu entendo que ele é pequeno no sentido de pouco orçamento que ele deve ter tido, porque não tem nenhuma construção de nada, né? Filmado só em paisagem natural, praticamente. Mas eu achei que esse filme, o Terra Selvagem, é um grande filme, na verdade. Eu fiquei muito surpreso com essa indicação. Eu não conhecia esse filme, eu assisti o Hell or High Water quando ele saiu e achei a melhor coisa daquele ano. É um filme que eu me tornei um fã completo desse filme, é um dos meus filmes preferidos, certamente, dos anos 2010, o Hell or High Water, e eu não tinha assistido ainda esse Terra Selvagem, então quando eu vi que era do Taylor Sheridan, que é o diretor, eu fiquei bem entusiasmado e o filme me entregou muito mais do que eu esperava que ele fosse. Acho que esse filme com grande exagero que eu vou dizer, mas é uma pequena obra-prima, não preciso economizar nos adjetivos. E acho que a despretensão desse filme obviamente é uma grande característica dele, o que me deixa mais à vontade para fazer esse elogio, inclusive. Porque você vai assistir, por exemplo, o Johnny citou agora, fazendo piada, o Irlandês, né? O Irlandês é um grande filme, filme do Scorsese, um filme que demorou anos para sair, que a gente teve acho que 10 anos de marketing desse filme antes dele existir, né, o Irlandês, e quando você vai assistir cheio né, ansioso para ver o filme e tal. E aí é natural que quando a expectativa é muito grande, a entrega vai ficar devendo em algum aspecto, né? Então o Irlandês é um filme que eu gosto bastante, mas que não teve aquele consenso, né? Você não assistiu o filme e falou assim, nossa, realmente, tudo que eu esperei em 10 anos para assistir, esse filme me entregou. E é o contrário, exatamente o contrário do caso desse Terra Selvagem, que eu não esperava nada e o filme me entregou muito, né? A única ressalva que eu vou fazer uma ressalva só, que a gente está indicando muito filme na quarentena pesado. E aí eu sinto um pouco de falta das indicações do Paulo lá, dessas comédias rasgadas dele, porque pelo menos são filmes um pouco mais leves para passar a quarentena, né? Não, mas eu sinto mesmo, eu já falei isso pra ele, eu gosto dessas porcarias que ele indica pra gente assistir. Agora, esse aqui é um filme esse aqui é um filme que ele não é leve, né? Mas ele também não chega a ser tão pesado quanto possa sugerir. Você está falando aí de um cara que é um protagonista que perdeu a filha adolescente, que vai investigar o assassinato de uma outra adolescente, né? E aí parece que ele vai ser que ele é muito mais tenso do que ele realmente é, e não é bem o caso. É um filme que é mais um filme de mistério do que um drama, né? Se a gente tivesse que classificar de algum gênero fácil. Agora, o que é o melhor desse filme? É um filme muito bem filmado, né? E isso eu acho que talvez seja a grande qualidade, a melhor forma que você tem de elogiar um filme hoje é relembrar o quanto é importante um filme ser bem filmado. E ele ser bem filmado, na minha avaliação, é um filme que mostra mais do que fala, né? Quando você enxerga o que o filme quer dizer, ele certamente vai ser um filme muito mais importante do que um filme que fala, que comunica no texto aquilo que eles querem mostrar, né? Um filme que descreve ali o que está acontecendo, né? E esses filmes de herói, que é interessante a gente fazer esse comparativo. Primeiro que filme de herói é uma referência para qualquer coisa hoje, mas depois que esse filme, casualmente, tem 2 atores que fazem parte da saga dos Vingadores aí, e que com certeza fizeram esse filme aí cobrando qualquer coisa simbólica, né? Porque é o típico filme que eles fazem por amor à arte e vão ganhar dinheiro lá nesses blockbusters aí, tipo os Vingadores, né? E é uma referência, porque esses filmes de heróis são filmes em que eles têm que comunicar muito no texto que está acontecendo. O plano do bandido é fazer tal coisa, e agora o que nós vamos fazer é essa outra coisa, para no fim atingirmos esse resultado que é o que todos precisamos, né? Esse filme Terra Selvagem é exatamente o contrário disso, um filme que ele está mostrando. Então, por exemplo, começa com a relação desse protagonista com a mulher dele, que é a mulher de quem ele está
separado, a relação com os filhos, a filha morta quando aparece, você entende que ela é uma filha morta simplesmente porque ele olha uma foto dela num porta-retrato na casa da esposa dele. Aquilo é o suficiente para você entender qual é a relação que ele tem com aquela filha. Você já deduz que ela é uma pessoa importante na vida dele, você subentende que ela deve ser alguém muito próximo, e aí fica muito claro de quem se trata depois, né? A relação que ele tem com os ex-sogros, né, com a própria comunidade que ele está inserido, a relação que esse homem tem com o trabalho dele, tudo isso é mostrado, não precisa ser falado, né? Então, como que você mostra qual é o trabalho do cara? O cara é um caçador de predadores, é uma espécie de guarda florestal. Foi a relação mais próxima que eu consegui encontrar aqui da nossa realidade, né? Então, alguém que na legislação daquele estado, dos Estados Unidos, ele tem essa função de caçar predadores, porque tem uma atividade lá de muita fazenda, então, quando os coiotes vão atacar o gado ou as ovelhas lá de uma fazenda, você precisa ter alguém que é treinado para fazer a caça só desse predador, de modo a não desequilibrar ali o ecossistema. E é isso que esse cara faz. E como que você mostra isso? Mostra o cara caçando, né? E qual que é o brilhantismo de fazer isso? Fazer a cena bem filmada. Então, já na primeira cena de abertura do filme, você mostra a cena do sujeito caçando lá o coiote. Ela já é incrível, já é um belo cartão de visitas, aquele branco todo, o cara ali camuflado naquele branco, fazendo a caça, dando um tiro, né? Os tiros irrompem o silêncio desse filme, né? Um filme que é branco e silencioso, e toda essa branquitude e esses silêncios são interrompidos pelos momentos de conflito do filme, né? Então, sempre que ele entra em conflito, aí sim você vai mudar a cor, você vai ter o barulho para atingir o espectador, ele lembrar do que ele está acontecendo, assim. Então ele fica nessa dualidade o tempo todo, né? E o que eu gosto mais do cinema do Taylor Sheridan é que ele está falando dos Estados Unidos atual, e isso é uma coisa, né, quando a gente vai discutir essa questão, os Estados Unidos de hoje, os Estados Unidos da América profunda e tal, a maior parte dessa discussão tá enredada dentro de um tema social, né? Aí você tem aí os sociólogos de botequim que vão querer explicar o que é isso. E o Taylor Sheridan é curioso que ele é um cara engajado. Eu fui dar uma olhadinha, uma pesquisa bem vagabunda que eu fiz aqui do que ele falou a respeito desse filme. Ele é um cara que está engajado na causa indígena, como é evidente que o filme mostra, né? Então ele tem um discurso social, só que esse discurso social ele não perpassa essa obra dele. Ela não é uma obra que ela está falsamente engajada, e para mim a maior prova disso é que a opressão que ela mostra desses personagens, que são esses índios que estão vivendo nessa reserva, fica muito claro que ele sinaliza esses indígenas como oprimidos, mas não é essa opressão maniqueísta de é o índio versus o homem branco que escravizou, que matou essa população indígena. Pô, a história conta isso, é evidente que houve um assassinato muito grande desses nativos americanos em toda a América, todo o continente americano, isso aconteceu, isso é um dado histórico, né? Mas hoje o que é mais relevante no cinema do Taylor Sheridan é que ele mostra que a opressão não é o homem branco, mas é sim o entorno que está oprimindo, né? É a realidade, é o mundo. E aí vem porque eu acho que é interessante também o protagonista ser um homem branco. Não sou muito filiado a essa ideia que o Vano falou assim, mostra ali que é o homem branco que vai resolver o problema dos índios e tal. Acho que ele mostra essa diferença de realidade em que vivem esses dois estratos sociais hoje, né? E só que a relação que o filme mostra é uma relação em que eles estão vivendo da mesma realidade. Então esse homem branco, embora ele tenha diferenças em relação ao que sofrem os índios naquele lugar, por exemplo, ele também tem lá os seus problemas, ele também está oprimido de alguma forma pelo mundo. E esse diálogo que o Paulo mencionou, do personagem principal com o filho do índio, ele é simbólico disso, né? Você jogou fora as suas chances, mas você sabe o que é essa raiva que eu sinto, aquela raiva tipicamente adolescente, né, e tal. Então assim, cara, eu sinto essa raiva há muito tempo e a única diferença de mim para você é que eu aprendi a conviver com isso com a idade, eu aprendi a lidar com a minha dor, com os meus sentimentos e tal. Enfim, isso são elementos aí que compõem uma história que está contada de forma magistral pelo Taylor Sheridan, né? E acho que essa questão social é interessante que ele consegue entrar quando a gente fala de índio brasileiro, por exemplo, tem uma coisa que sempre aparece no debate, que é assim, mas esse índio, ele foi ocidentalizado, o índio que veste calção e chinelo de dedo, né? Isso é uma coisa que a gente costuma ouvir bastante
quando está discutindo essa questão indígena e tal, e aí quem é mais engajado socialmente vai refutar esse tipo de posicionamento. O filme mostra isso de uma forma muito leve, sem encarregar nas tintas, né? De que forma? Mostrando que, por exemplo, os índios têm lá suas tradições, mas eles estão afastados da origem dessa tradição no mundo de hoje, 2020, da mesma forma que qualquer um de nós aqui que é descendente de imigrantes aqui no Brasil está afastado das suas gerações. Eu não falo a língua que meus avós falavam, eu vivo no Brasil, eu sou brasileiro, eu não tenho essa conexão mais, eu até gosto da cultura da minha família e tal, mas eu não tenho a relação que meus avós tinham com essa cultura, né? E eu vou ser julgado por isso? Não vou, porque eu já estou aqui vivendo nesse país há muitos anos, a minha cultura já é totalmente ligada para isso. Da mesma forma, esse índio americano que nasceu nessas reservas e que está ali vivendo no mundo de hoje, ele está totalmente adaptado à cultura do seu entorno. Então tem uma cena já mais pro fim do filme que eles mostram isso, é quase um engraçado, né? Porque o filme tem esses atores de origem indígena e alguns deles são rostos conhecidos, que a gente já viu em outros filmes, né? Porque não são muitos que também estão aí fazendo cinema em Hollywood. E esse ator que faz o pai da menina morta, ele é um rosto bem conhecido, apareceu naquela série do Kevin Spacey da Netflix lá, como é que é o nome mesmo? Que ele é o presidente da House of Cards. House of Cards, obrigado. Então esse ator, ele tem esse papel no House of Cards e tal. E ali tem uma cena muito interessante no fim, que ele aparece com o rosto pintado, e porra, aquilo vem pra mim quando eu vi aquilo, nossa, que solene, né? O cara perdeu a filha, ele tá vivendo ali o seu luto, ele pintou o rosto na sua tradição indígena. Não, ele tira um sarro daquilo, porque ele fala assim, eu nem sei o que fazer com essa tinta, eu não sei porque que eu pintei a minha cara desse jeito, porque que eu usei essas cores e tal, assim. Pô, é perfeito aquilo, sabe? Porque o cara tem... O cara parece um torcedor da Escócia, né? Na Copa do Mundo. Ele tá mais parecido lá com o William Wallace, lá do Coração Valente, do que com o índio Comanche. E aí eu fui ver a origem desse cara, ele é descendente de índios Comanche, né? Ele tem aquela cara de índio americano que a gente reconhece mesmo, e ele não faz a menor ideia do que ele fez na cara dele, ele tá de algum jeito ali fazendo uma referência, uma tradição. Ele fala, né, eu vou tirar essa porcaria da cara daqui a pouco. Não sei o que fazer com isso. Eu tenho que pegar o meu filho, né? Então, assim, essas são as razões porque eu acho o grande filme. O Paulo citou Jeremy Renner, né? O Jeremy Renner é um grande ator. Será que ele é um grande ator depois desse filme? Pois é, eu também não sabia, né? Ele parece que é depois desse filme. Não, a Feiticeira Escarlate lá, eu só fui reconhecer ela quase no final. Eu falei, essa daí é a Feiticeira Escarlate? Porque, pô, a mulher tá atuando. Não, mas o Jeremy Renner tá em outros filmes, né, cara? Tipo, o Guerra ao Terror também, né? Lembre? Guerra ao Terror talvez seja uma boa lembrança, mas o Burn dele é horrível. O filme que é o filme da franquia do Jason Bourne, que ele ele entra no lugar do Matt Damon. Mas esse filme aí, ninguém se salva nesse filme. Não é só ele. Enfim. Mas ele é um cara que ele tem esse papel ridículo nos Vingadores, que ele é o Gavião Arqueiro, que é um herói de segunda categoria no universo Marvel. Né? Última categoria, né, cara? O cara tem um arco e flecha, os caras vamos enfrentar uns deuses aqui de outro planeta. É ridículo. Beleza, eu tenho um arco e flecha. E aí você pega esse cara que faz esse filme, que ele interpreta um herói que é de segunda categoria, num roteiro em que ele é colocado em segunda categoria, né? Num filme, eu acho péssimo a saga Vingadores, eu acho um saco. E aí você vê que o cara tá preso a isso, porque, claro, é um troço que tá dando muito dinheiro pra ele, tá mostrando, né, revelando a carreira dele ali, ele vira um ator de salário pesado em Hollywood por conta disso, mas você precisa de um filme pequeno desse pra revelar, para que você lembre que o cara pode ser um grande ator, né, e ele de fato faz um trabalho de atuação importante, né. A última coisa que eu queria falar aliás, a penúltima coisa que eu queria falar é só ressaltar cenas de ação, sequências de ação. O Evandro falou da sequência do tiroteio, é fantástico, assim como Hell or High Water, né? O tiroteio é incrível, assim, o trabalho de som do filme. E a cena muito hora que eles entram na propriedade, né? Ali que eles se encontram com outro grupo. Ali você já sabe, é tipo aquela cena do Brad Pitt naquele filme do Quentin Tarantino, quando ele entra lá na vila do Charles Manson. Era uma vez em Hollywood. Era uma vez em Hollywood.
você já sabe, dali até o final. A diferença é que o Quentin Tarantino faz a piada, que não acontece nada. Mas nesse acontece. É legal porque o suspense começa ali, né? E ele vai se prolongando. Isso. A tensão vai escalando. A tensão vai escalando, vai te levar num momento ali de êxtase depois com aquele tiroteio. Você não sabe quem tá morrendo, quem tá sobrevivendo. Barulho, os caras vestidos preto naquela imensidão branca. E aí o protagonista camuflado de branco ali, mandando de sniper de longe, assim, dando tirambaço. Aquela hora... É fantástico. Ô, Sabag, aquela hora que aquele cara que tá dentro do trailer toma um tiro e ele voa na parede, né? Pô, essa é o cara sai voando. O tiro arromba o peito. O cara sabe fazer uma cena de... o cara sabe fazer uma cena de tiroteio. Tinha que dar o roteiro, tinha que dar um roteiro do Rubem Fonseca, Feliz Ano Velho pro cara. Feliz Ano Velho, né? Ou Feliz Ano Novo. Agora eu nunca sei, eu sempre confundo. Porque um é do Marcelo Rubens Paiva, outro do Rubem Fonseca, né? Então eu sempre eu pareço inteligente, mas eu confundo essas coisas, né? Como tem aquele meme lá. Mas aquele conto do Rubem Fonseca que os ladrões chegam na festa e começam a dar tiro no pessoal e pede pro cara fazer assim, vem mais pra cá, porque eu quero testar a espingarda, né? O cara quer grudar o cara na parede, né? Tem que dar para esse diretor aí fazer esse roteiro esse texto do Rubem Fonseca. O cara é muito bom nisso, e esse filme entrega muito pro espectador, e aí ele vai entregar a partir... É o arco final do filme, né? Quando eles entram lá nessa propriedade da empresa, dá esse tiroteio, e aí, no fim das contas, o protagonista vai perseguir o único bandido que sobreviveu lá no meio da neve, vai dar uma de rastreador do cara, vai encontrar o cara, vai entregar uma sensação de justiça daquelas que faz valer a pena você ter assistido o filme. Você fala assim, fez-se a justiça, finalmente, o cara entregou, sabe, deu na medida exata o que aquele bandido merecia. Enfim, assim, o filme termina te levando, você sabe, uma sensação de missão cumprida que você tem com aquilo, né? Então, aquele diálogo no final... O que cortou, Evandro? Não, é por isso que eu falei que ele deixa um sentimento bom. Você falou o filme que é um filme pesado, eu já indiquei ele justamente por ter me sentido bem, assim. Ele é um filme que fecha as pontes e te paga, né? Ele te remunera, ele te... Eu esqueci agora a expressão correta, mas enfim, ele fecha ele te dá a catarse. Ali é incrível, né? E aí, enfim, o filme termina desse jeito, e eu concordo com o Paulo. Eu gostaria que ele tivesse terminado só ali. Aí tem ali no fim a cena da reconciliação de quem sobreviveu, né? Que é o epílogo do filme, tá tudo certo. Só no fim, eu realmente me incomodei com os créditos finais ali, com essa informação lá de que os nativos americanos, que é a linguagem politicamente correta aqui, que é usada para se referir aos índios americanos, né? Não tem as estatísticas do seu desaparecimento e morte e tal, o que naturalmente é uma coisa séria, que lógico que é válido falar nisso. Eu só me incomodo com o seguinte: deixa a obra falar por si, não precisa vir lá no fim e dar a liçãozinha de moral e dar a tua piscadinha, sabe, dizendo, olha aqui que bonito isso tudo que eu fiz, assim, não, deixa a obra falar, deixa a gente se sentir recompensado pelo tiroteio. Aliás, antes que eu me esqueça, as melhores cenas de perseguição na neve desde Duro de Matar 2, né, Jones? Que a gente não via essas motoneve aí, tão bem usadas no cinema, né? Oi? Falhou aí, Jones. Battlefield 3. Tem a fase da neve que é aquilo ali. Isso. Enfim, e aí no fim, para terminar de vez, vocês, não sei se vocês separaram, mas o crédito tem o nome de um maldito ali, que é o Bob Weinstein, né? Produtor de Hollywood famosíssimo, que foi condenado recentemente por vários crimes sexuais que ele cometeu, que virou o maldito do cinema atual nos Estados Unidos, e é curioso que houve uma polêmica em torno disso. Curioso mesmo, porque obviamente que o cara é um criminoso, foi condenado para isso, que pague os seus crimes na cadeia, né? Mas houve uma grande polêmica em torno disso, de manterem o nome dele, que foi produtor do filme, nos créditos, porque um movimento queria retirar o nome dele, do Bob Weinstein, dos créditos do filme. Olha, por mais bandido que seja o Weinstein,
talvez isso explica por que o filme não teve divulgação. Eu nunca tinha ouvido falar desse filme, não apareceu em lugar nenhum. Quer dizer, também eu não sou uma pessoa. Ele é pequeno por isso, né? Sim. E ele foi feito depois de Hell or High Water. Então ele deveria ter uma exposição muito grande, porque Hell or High Water foi bem recomendado, né? Provavelmente a presença do Bob Weinstein ali, do nome dele mantido nos créditos, deve ter sido algo que bloqueou a divulgação desse filme, né? O que só é injusto no seguinte sentido: por mais bandido que seja o cara, ele era o produtor do filme, né? Ele fez o filme acontecer de algum jeito, ele deu os meios pro filme. Então isso é ruim dessa cultura, um dos aspectos negativos da cultura do cancelamento é isso, né? Alguém que cometeu um crime, que tá pagando na justiça por esse crime, não vai ter reconhecido nada de positivo que tenha feito porque foi cancelado inteiramente, então ele tem que apagar da história as coisas que o cara fez. E eu não quero defender o Bob Weinstein, mas enfim, o filme vale muito ser assistido. Obrigado, Evandro, pela indicação. Eu estou indicando não só para os nossos ouvintes, para todo mundo que eu conheço que assista o Terra Selvagem. Sabe aquele sonho que você vai para a escola e descobre que tá pelado? Ou que tá sem cueca, ou que tá, sei lá, que tá pelado no meio da escola? Então eu entrei nesse podcast assim, totalmente inseguro. Eu falei, putz, lá vou eu ganhar notinhas baixas, né? A gente podia dar aqui as notas também, né? Me sinto recompensado. O Jones está travado aí, ó. O Jones está travado. Não, ele destravou, Paulo. Destravou. Tá só tirando sarro aí, Paulo. Vamos fazer as notas então, antes da gente ir para as indicações? É isso? Tá, eu dou um 8,5. 8,5. Jones? 8,5 também. Eu dou 9. Evandro? Peraí, deixa eu anotar aqui que eu tô anotando aqui. Jones, 8,5. Paulo, 8,5. Eu dou 7,5, tá? 9. Mas o meu 7,5 é porque é um filme incrível, tá? Só que daí eu tô comparando aqui com os notas que eu já dei, né? Então ele tá do lado de A Mula, tá um pouquinho abaixo de Joias Brutas e Tiger King. Então eu não posso dar notas maiores do que essa. Por isso eu dou um 7,5 aqui. Mas é um filmaço. Não, 8, vou dar 8. Pera aí, vou mudar aqui. Vou dar 8. Pra fechar. Dá 8,032. Não, dei 8 aqui. Ele já está como o segundo melhor filme indicado nesse podcast. Né? Perdendo só pro Tiger King. Não, perdendo pra Uma Vida Oculta. Olha só, rapaz, eu tô bem de indicação, hein, pessoal? Eu pensei nisso enquanto o Sabag falava, eu fiquei pensando nisso, né? Que vocês falaram que se sentiram recompensados com a cena final. Eu fiquei pensando se o cara não devia ter feito uma objeção de consciência ali e deixado o cara ser julgado. Ele fez, né? Ele não matou o leão. Ele não fez nada com o cara. Ele soltou o cara. Ele deixou a natureza. A natureza cuida. Ele queria mostrar que ele não estava à altura, né? Que o cara nunca estaria à altura da jovem. Aliás, agora que eu percebi que tem uma conexão, né? É que lá quando o legista pedem a causa mortis pro legista, ele fala, não é homicídio, não posso dar homicídio. Ou seja, o que ele fez lá no final não é homicídio. Não, essa é a justificativa moral do filme. É perfeito. Isso. Para mim tinha ficado claro, assim, né? Ele não é um assassino, né? Não. Se não for em legítima defesa, ele não tem por que se defender, né? Tá certo? Então ótimo, né? Então acho que ficou aí mais do que registrado, que é uma ótima, excelente, um nível altíssimo de indicação desse podcast para os nossos assinantes da Gazeta do Povo e ouvintes. Espero que vocês mantenham aí, né, a qualidade nos próximos 15 dias. E eu queria emendar com a minha recomendação final aqui, porque daí no finalzinho aqui do programa a gente cada um dá uma indicação extra, né? Posso? Ou alguém quer ir na frente? Pode. Não, vai nessa. Que ela disse. Então tá. Então vamos lá. Tem muita coisa para indicar que tem a ver com esse filme.
Mas eu vou... Porque eu estava lendo aqui o próprio diretor, depois que vocês falaram, ele fez o Sicário e ele escreveu o Sicário 2, que eu acho que o Sicário 2 é mais legal do que o Sicário 1, mas eu acho que talvez aqui eu não vou recomendar, que pode ser que seja uma indicação principal minha para a gente fazer uma análise dos dois Sicários, porque eu tenho certeza que vocês não viram o 2, e o 2 é um pouco mais galhofa, mas é muito legal, muito bom. Mas não é essa a minha indicação. A minha indicação vai ser uma série de quadrinhos chamada Scalpo, porque tem tudo a ver com o filme. É uma série que ela foi escrita pelo Jason Aaron, se eu não me engano, e desenhada por Guerra, eu não sei como é que fala. É lindo o desenho, bem estilizado. Foi publicado pela Vertigo, que é uma editora da DC, né? E ele conta mais ou menos a história de um agente da FBI que é nativo americano, e ele quando pequeno, assim, parece que é da cultura ali, ali na Dakota do Sul também, então não é das áreas mais conhecidas daqui para nós brasileiros. E ele era de uma comunidade indígena, dessas comunidades indígenas nativo-americanas ali, de que tem um cassino, tem a reserva, tem uma vida que gira tudo em torno disso, e algumas poucas maneiras de viver com aquilo, e também com as drogas. Que as drogas também, eu acho que tirando o cassino nesse filme, quase tudo aparece. E você tem, ele é chamado como um agente infiltrado, por ele ser da comunidade, do FBI, então ele se livrou daquilo, que ele achava que era uma cultura que estava se autodestruindo, e ele volta para investigar as próprias pessoas. E tem várias pessoas que saíram ali, a mãe dele, dessa comunidade, né? E ele volta para investigar crime, tráfico, assassinatos, a própria máfia, né, dos nativos americanos que estão ali. Então é bem legal. É uma série chamada Scalpo. Ela tem... Saiu em... Você leu inteira ela? No Brasil. Cara, eu fui até Evandro, você leu inteira? Eu fui até 50 e poucos. Ela deve ter uns 100 edições, se eu não me engano. Caramba, eu li a primeira edição. Eu acho que eu li a primeira edição daqueles Marvel Max. Lembra que vinha várias histórias no mesmo? E achei bem legal, só que o problema é esse, né? Depois você tem que ficar comprando tudo. Não, mas ela já foi finalizada, tem encadernados aí na Amazon, nas livrarias, em comic shop, você encontra. Quem é de Curitiba vai na Itiban ali, vai ter com certeza, porque é uma série bem popular, né? Só que ela é uma extensão dessa história, né? Ela continua olhando, a diferença é que o protagonista é da comunidade, ele é os dois, né? Ele é da comunidade e ele é um agente do FBI que está dentro da comunidade, né? Então, assim, é bem, bem brutal, bastante coisas do submundo, não alivia, né? Assim, não tem, ele ainda, até onde eu cheguei, assim, não paga pedágio, então não tem esse olhar condescendente. Bem interessante. Quem é de Curitiba só vai no Itiban depois que tiver reaberto, porque por enquanto está fechado. Não, dá pra pedir pela internet. Eles abriram o negócio lá pra pedir pela internet, da Itiban. Em São Paulo, uma que eu não sei se ainda tem, mas quando eu morava lá, tinha a Comics Shop lá, que é bacana, que era ali na Alameda Santos. Eu ia indicar uma coisa, mas aproveitando que o Evandro indicou quadrinhos, eu vou indicar também um velho, antigo, é de 94, que é a série Os Invisíveis. Mas como estão falando em fazer continuações do Matrix, eu acho que vale a pena, porque as irmãs Wachowski, elas puta merda, né? Os dois viraram. O Elks, elas, sei lá. Os dois são trans agora? Aham. Era Andy e Larry, e agora é Lana, e qual que é a outra? O Andy virou o quê? Sei lá, Ana. Pra combinar. Enfim, eles estão fazendo o novo Matrix, e o Invisíveis, eles chuparam tudo dos Invisíveis. Até aquela fala do... Os Invisíveis é do Grant Morrison, né? Isso mesmo.
Aquela fala que tem do agente Smith quando ele fala, vocês humanos são uns vírus e vocês existem só para se reproduzir e vocês acabam com todo o meio ambiente em volta. Aquela é uma fala dos invisíveis, chupadaça dos invisíveis. E também essa coisa de mundos paralelos, de você não saber o que está acontecendo, você ser um ignorante que não sabe o que realmente está acontecendo, vem dos invisíveis. Aliás, é bem bacana. Oi? Aliás, outra produção do Weinstein, né? O Weinstein, sei lá como é que fala o nome dele. Que se for cancelar tudo que o cara produziu, a gente tá ferrado, né? Matrix não é do Einstein. O primeiro Você tá louco, cara. Não, era do Joel Silver, né? Não, é que ele não foi produzido, foi distribuído por ele. Não, você tá louco, cara. Foi, ele pegou uma cópia em cada braço pode ser. Foi... Cara, lá na minha locadora, lá no Alto Boqueirão, eu alugava muito Matrix. Então tá Alugo bom. ainda. Mas, cara, no futuro, mas agora, só um negocinho. No futuro, quando começar essa palhaçada de ficar cancelando o filme, não sei o quê, vai ter que voltar à locadora, cara. Vai ter que ser só na locadora que você vai poder pegar esses filmes que estão cancelados aí. Pode saber. Sim, que esse é o jeito mais fácil de conseguir assistir os filmes. Sim. A minha indicação é a indicação que eu ia fazer semana passada, mas como o assunto estava super pesado, vou fazer agora. É uma série que já acabou, foi de 2009 a 2013. Era uma série feita pela HBO, então tem lá o selo HBO de qualidade para quem acredita nisso, que é Eastbound and Down. Eu acho que é uma das melhores comédias de todos os tempos. Para quem gosta de humor bem rasgado, não chega a ser pastelão, mas é quase extremamente. Tem uns episódios muito, muito tristes. Aquele humor que você ri e chora ao mesmo tempo. Tem a produção executiva do Will Ferrell, que eu gosto muito. É extremamente muito, muito boa. É a história de um ex-astro do beisebol que decadente, e ele é extremamente narcisista, não tem papas na língua, e ele é muito loser, mas ele é muito, muito engraçado. Então, são só 4 temporadas. Vi umas imagens aqui, ele já começa com cavanhaque, né? Exatamente, tem cavanhaque, não confie em ninguém de cavanhaque. Melhor conselho que o Jones já tá fazendo na história. É muito, muito bom. Eu recomendo aí pro Evandro, que vai ficar 2 semanas de férias. Eu tenho outros preconceitos. Ao longo dos outros programas, nos acompanhe, que eu vou destilando esses preconceitos. Homem, por exemplo, homem que usa brinco é droga. Não, já tô cancelado, já não tem. Eu só quero dizer que homem que usa. Nasci cancelado. Homem que usa brinco é drogado, já diria um amigo meu de Portugal. O Nelson Rodrigues dizia que. Nunca comas no café do Irish. Nunca durmas todo nu. Nunca durmas todo nu. A casa pode arder e ficas cá fora. Falado. Era o Nelson Rodrigues falando que todo canalha é magro e o Jones dizendo que todo cara de cavanhaque é inconfiável. Canalha também. Posso dar minha indicação aqui? Pode saber. Seinfeld já afirmava isso, né? Vamos lá, a minha indicação é a mais... Coisa que começa a passar creme. O Seinfeld falava que vai ter que usar um bigodinho e passar creme, né? Aquele bigodinho fino. Na régua. A minha indicação é a mais preguiçosa de todas, mas essa é campeã da preguiça. Mas eu justifico, porque é uma coisa que eu queria ter falado aqui na minha defesa do filme e não falei. Não, é a trilha sonora do filme Terra Selvagem, que ela é assinada pelo Nick Cave, que é um grande músico.
Então, música australiana, ela é assinada pelo Nick Cave com o Warren Ellis. Então procure no seu tocador. Aí pelo original, né, do filme Terra Selvagem, em inglês é Wind River. Então procura lá, Wind River Soundtrack e ouça, porque é música orquestrada e é bem preguiçosa a indicação, mas eu assino embaixo. Não, foi boa. É legal a trilha sonora mesmo. Então é isso. É isso aí, então. Então é isso. Fechamos. Desde que a gente tá. Pra quem tá só escutando a gente, não tá vendo em vídeo, desde que a gente começou a fazer em vídeo, a gente tá usando outro sistema aqui que a gente tem um delay pra ouvir um ou outro. Por isso que às vezes a gente se atravessa aqui, daí dá um segundo de silêncio constrangedor, que a gente tá tentando deixar o amiguinho falar no lugar e nem sempre a gente se acerta. Então nos perdoem por isso, mas vocês têm como recompensa, já que a gente falou de recompensa, podem ver as nossas caras maravilhosas no vídeo. Certamente nós já perdemos muitos espectadores desde que entramos no vídeo, né? Mas hoje em dia é assim, essa é a realidade, mostrar a cara. Aqui. Pode ver o Jones de Cavanhaque. Semana que vem, sem o Evandro Jones de Cavanhaque, hein? e a respiração do Paulo, que nós temos registrado. E também podem ver o Paulo despenteado. Exatamente. Então é isso, pessoal. Sem mais por hoje. Muito obrigado a todos pela sua audiência. Voltamos na semana que vem com surpresa, sem o Evandro, mas com um convidado especial. Vamos trazer alguém para substituir o Evandro à altura. Ou convidada. Convidado. Ou convidade. Convidade especiale. É italiano, então né? É convidado. Obrigado a todos, um forte abraço e até o próximo Quarentena Cult. Falou, até. Tchau. Falou, rapaziada.